Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Que outros mistérios da neurociência você te dá uma empolgação muito grande? Nossa, é bem difícil assim escolher, né? Porque é tanta coisa. Imagina. Eu acho que o que mais motiva estudar neurociência é compreender melhor como que as pessoas elas pensam, como que elas agem. E o que está na caixa preta disso, né? É aquilo que a gente não consegue observar na gente mesmo, através da nossa introspecção. Então, nesse exercício de olhar para os meus estados mentais, eu não consigo identificar, por exemplo, que existe uma região lá no meu cérebro que é responsável por eu gostar de gatinhos ou não. Mas eu posso, através dos métodos da neurociência, estudar como que funciona isso. Né? E se existe uma relação causal entre essas duas coisas. Então, se eu for lá e ativar a região do cérebro, agora você vai gostar de gatinho. Será que não? Eu acho que isso é interessante, assim, por si só. Total. Várias das coisas que a gente conversou também são super legais, assim, são coisas que eu gosto bastante, que é a ideia de que a nossa percepção não é um processo passivo, como a gente tende a imaginar. Ela é tão normal e tão onipresente pra gente que a gente esquece que ela pode ir embora, né? Às vezes a gente não se dá nem tanta atenção ao sono mesmo, com essa ideia de que a gente vai dormir, a gente apaga ali, acorda no outro dia, vida que segue, né? A gente tá ali renovado, e a experiência consciente voltou, e a gente tem umas alucinações ali no meio que a gente chama de sonhos. Que vida é essa, né? Que a gente tá vivendo, que uma hora a gente tá acordado, a gente sabe que a gente tá acordado porque é diferente quando a gente tá sonhando, mas no meio a gente meio que morreu ali, porque não tem consciência de nada que tá acontecendo. E a gente acha que é real, né? Quando você tá ali nos sonhos, é real ali aquilo. E a consciência tá ali. Você pergunta pra, assim, você nem se pergunta a respeito da tua consciência, o que tá acontecendo em volta de você. Mas imagina o trabalho que não dá pro cérebro construir tudo isso que você sente. E não é só visão, é audição, é gosto, é cheiro, é tato, é senso de gravidade, é velocidade, é pensamento, é tudo. Nossa. É muita coisa. Então, eu acho assim que é extremamente fantástico como uma coisinha de 1,5 kg, menos de 1,5 kg, 1 kg, 1,2 kg na tua cabeça, consegue produzir tudo isso. Acho que se fosse me perguntar qual que é o grande fascínio por trás da neurociência, eu diria entender como que isso pode acontecer. Nossa, muito foda. É um grande mistério para você se deparar. E é uma ciência em ascensão, né? Então, cada vez mais popular, as pessoas conhecendo mais a respeito disso. É uma ciência muito recente, ainda muito jovem. Então, muitas das coisas a gente está começando a estudar agora. É um ótimo momento para se tornar um neurocientista, eu diria. Me interessam muito esses assuntos, porque é só para pensar um pouco que você vê que o seu cérebro comanda tudo que você faz, né? Assim, posso estar errado, mas... Não, isso depende da postura filosófica, né? Que você adota também. Lembra que tem aquelas pessoas que acham que meu cérebro tá aqui, mas a mente tá aqui, a mente impera sobre isso aqui. Não. Mas, por outro lado, que a neurociência tem mostrado é justamente esse outro caminho, né? Por isso que é o cérebro que meio que dita o resto. Mas isso tem condições, assim, complicações para nossa sensação de livre-arbítrio e outras coisas que são caras pra gente, precisam de muito debate em cima e precisam de uma evidência mais concreta ainda, mais robusta, mais direta para que esse debate ele se encerre de alguma forma. Mas é um debate aberto. É aberto ainda? Não descobriram realmente o que é isso, né? A gente tem fortes motivos para acreditar que o cérebro ele guia o comportamento, porque a quantidade de evidências a favor disso é massiva, né? Mas, ao mesmo tempo, lembra quando eu falei da experiência do qualia? Que é aquela ideia de o quão vermelho o vermelho é e como que isso... A gente não sabe dizer de onde isso surge. Não existe nada que a gente olhe para o cérebro hoje em dia e fale, olha, é aqui, é isso. Isso explica. Isso é fácil de assimilar, de entender. Não existe isso ainda. E alguns argumentam que isso nunca vai existir, porque a mente e o cérebro são coisas distintas, né? Então, isso pra gente ver como que é um pensamento da nossa época, achar que realmente é o cérebro, dados os sucessos da neurociência, achar que o cérebro é quem comanda tudo isso. Mas não dá pra dar esse passo e falar com certeza que é isso que acontece ainda.
A gente tem fortes evidências para isso, mas não é um 100% aqui. Mas o que falta? Falta a gente descobrir exatamente o que é da onde vem essa experiência da vermelhidão do vermelho, por exemplo, que é o problema difícil da consciência. Você teria que criar um mapa completo de de tudo aquilo que acontece no cérebro e falar, olha, eu consigo replicar isso daqui. Se eu tiver esse padrão de ativação aqui, então isso aqui com certeza vai acontecer, sabe? Um outro comportamento vai acontecer. Eu sou capaz de replicar esse padrão numa máquina, por exemplo? Então quer dizer que, na verdade, é o padrão de atividade que tem a ver com o resultado que você obtém no final? Será que, então, não é uma coisa do cérebro, é uma coisa que pode ser de outro tipo de substrato, né, de matéria? Então, ao invés de ser carbono aqui, vai ser silício? Vai ser o quê? Que tipo de material? Esses dias eu estava vendo um estudo que fizeram que eles estavam querendo criar um supercomputador com base em cobalto, um tipo de mineral. Parece que esse tipo de mineral ele guarda propriedades que são propriedades ali da física quântica, né, da física de partículas do mundo muito pequeno, que permitem que aquele material aprenda de alguma forma muito similar à forma como os neurônios mesmo aprendem. Né? Então, será que então a gente consegue criar um computador com base em cobalto, de repente, e ele vai guardar propriedades parecidas com o cérebro? E se a gente tentar replicar a inteligência humana nisso, será que funciona e tal? Aí você se pergunta, então tá no cérebro ou não tá no cérebro? Né? E porque é o que você falou, a questão do livre-arbítrio dá um pouco de agonia quando você começa a pensar que é tudo o cérebro que tá comandando, né? Porque, por exemplo, se descobrirem... Será que é só vamos supor que é só um estímulo ali que dá no meu cérebro que faz eu tomar a decisão de, sei lá, pegar esse fone aqui? Entendeu? Tem isso tudo isso. E se tiver um estímulo para eu pegar o fone, eu consigo escolher não pegar ele? E será que se você escolher não pegá-lo, será que não teve um outro estímulo que bloqueou aquele primeiro estímulo e, na verdade, aquele estímulo resultante não é o que fala que para você não pegar o fone, na verdade? Nossa. Total. E tem estudo sobre isso, né? Teve um estudo que ficou muito famoso, que é o estudo do relógio de Libet. E eu não vou entrar em detalhes a respeito do estudo em si, mas a ideia por trás é que ele concluía basicamente que existia esse limiar de ativação que fazia com que a gente ia lá e se comportasse de uma determinada maneira. Então ele media a atividade no cérebro e encontrava que quando chegava num determinado limite, a gente executava um determinado comportamento. E então a nossa vontade era precedida, né? Colocar de outra forma. Então a atividade no cérebro vinha antes da nossa vontade de realizar um determinado movimento. Uhum. Aí você para e pensa, então cadê o livre-arbítrio? Né? O próprio Libet ele se arrependeu da ideia que ele trouxe e tentou mostrar a todo custo que aquilo estava errado. Putz. E aí parece que não deu certo no meio do caminho, assim. E a evidência hoje em dia caminha no sentido de que o livre-arbítrio, na verdade, é uma ilusão. Mas, enfim, isso é um debate que é, assim... Afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. A gente ainda precisa estudar mais para entender como que isso realmente funciona. Mas só de pensar nessa ideia já é algo extremamente desconfortável pra gente, porque a gente fica pensando... É agoniante um pouco. Existem alguns processos que parecem meio aleatórios, que acontecem ali dentro da cabeça e tal, não sei o quê. De repente eu tomo a decisão de fazer tal coisa e não fazer tal coisa. Como que fica o senso de responsabilidade nisso? Como que eu atribuo responsabilidade? Qual que é a implicação disso pro direito? Pro nosso sistema legal? Putz, verdade, né? Teve caso já de estudo também de evidência neurocientífica que foi usada no tribunal. Um caso, parece que de um senhor... que ele tinha um tumor no cérebro, lá numa região específica, e ele apresentava comportamento de pedofilia. E aí ele, enfim, foi ser julgado pelos crimes dele. O tumor foi removido e ele parou de ter esse impulso. E aí depois o tumor voltou nesse paciente. Ele voltou a inclinar para... Ele voltou na mesma região do cérebro e ele voltou a ter inclinação para esse tipo de comportamento. E tem indícios científicos que isso realmente ocorre. Ocorre, então, exatamente, porque acompanharam, né? O médico foi lá,
Isso é uma evidência até muito direta, né? Porque tem um tumor numa região específica do cérebro. O tumor pode afetar o comportamento, né? Ele foi removido. O comportamento mudou. E aí ele volta e o comportamento volta. Como que fica... Como que você responsabiliza esse indivíduo? Qual que é o tipo de tratamento que ele vai receber? Né? Ele vai ser preso? Ele vai ter algum tipo de terapia para um outro caso? Ele vai para uma instituição médica? O que você faz nesse caso? Né? Eu acho que a neurociência tem muito a mudar a forma como a gente enxerga a responsabilidade, o senso legal também nos próximos anos. Ainda mais conforme a gente vai se fundindo cada vez mais com a tecnologia. E a tecnologia vai se tornando cada vez mais parte da nossa vida. Implantes cerebrais, daqui a pouco, podem ser considerados como implantes que você faz, um implante de um aparelho auditivo. É uma condição neural, né? Se você escuta porque seu cérebro consegue processar aquela informação e vai gerar a tua percepção auditiva. Se você não está colocando um implante auditivo, então aquele implante ele pode ter algum tipo de influência a respeito da forma como você se comporta? Provavelmente não. Mas quando a gente começa a pensar em colocar um eletrodo numa determinada região do cérebro capaz, por exemplo, de mudar o movimento de uma pessoa, como que você vai atribuir a responsabilidade em casos onde os comportamentos acabam sendo inadequados? Será que existe uma interferência desses dispositivos sobre a vontade do indivíduo que levam eles a fazer alguma coisa que não era um efeito desejado do tratamento? Isso é possível e isso acontece já hoje. Já é um desafio para o sistema legal. Caralho. Tem um caso lá de um senhor, parece que nos Estados Unidos, que estava numa briga com um convênio de saúde porque ele tinha uma condição de, acho que Parkinson, se eu não me engano, posso estar enganado, mas era uma condição de movimento, ele não conseguia se mover direito. E aí colocaram um implante nele, e aí ele voltou a recuperar os movimentos, só que esse mesmo implante teve uma coisa que não estava planejada no tratamento, que ele começou a ter comportamentos completamente inadequados. Ele começou a assediar as enfermeiras, ele começava a falar coisas que ele não estava acostumado a falar, a agir de formas como ele não estava acostumado a agir antes. Mas aí você fala, tá bom, agora tem que desligar o implante. E aí, o que você faz? Vai deixar ele letárgico, de novo, parado lá, sem poder se mover? O paciente não queria. Ele fala, isso é indesejado, mas eu prefiro viver assim do que ficar sem se mexer. E aí, o que você faz? Quem você responsabiliza se ele cometesse um crime, por exemplo? Você vai responsabilizar ele? Você vai responsabilizar a empresa que fez o dispositivo? Você vai responsabilizar o médico que colocou ali? O que você faz? Essa é a grande pergunta, acho que para os próximos anos. Conforme a gente vai se fundindo com a tecnologia, os desenvolvimentos, mesmo dentro da neurociência, quais são as implicações disso para o nosso comportamento e para a nossa sociedade? É muito interessante isso, porque parece que num futuro, aí eu não sei quão distante é esse futuro, mas a gente vai meio que conseguir escolher que tipo de decisão a gente quer tomar, né? Ou sei lá, se eu coloco um implante, eu quero, eu quero ser o cara mais produtivo do mundo, sei lá. Talvez eu consiga com um implante assim que fique dando algum certo tipo de estímulo diferente lá no meu cérebro. Que faça eu tomar certas decisões que eu não tomaria geralmente. Ou que, será que é possível driblar um pouco aquela parada de buscar sempre a recompensa imediata? Driblar de uma forma mais direta, assim. Sim. Sei lá. Eu vejo isso como uma possibilidade real com os avanços da tecnologia. Não vejo porque isso seria um impeditivo. Dado que a neurociência estuda tudo aquilo que a gente faz, a forma como a gente pensa, como que isso se relaciona com o cérebro, se a gente encontrar uma ponte entre essas coisas, o próximo passo natural é você tentar estimular ou inibir dentro da neurociência. E você pode criar dispositivo, pode criar remédio para esse tipo de coisa. Por exemplo, motivação. Vamos lá. Uhum. A pessoa que tem depressão, ela se encontra num estado completamente desmotivado. Total. Não quer fazer determinadas coisas, enfim. O caso da mulher lá, que estava numa situação tão deprimente que ela não... A vida dela não era nada, basicamente. Não conseguia fazer nada. Aí você vai lá, coloca um implante e a pessoa muda de vida, ela tá felizona, tá alegre. E aí?
mexeu diretamente com a motivação dela em executar N comportamentos. E se de repente ela comete um crime? Aí você vai falar assim, não, ela devia ter ficado sem o implante. Como que você toma uma decisão ética em relação a isso? Putz. É complexo. É complexo e fascinante, né? Eu acho que a neurociência, ela vai revolucionar completamente a forma como a gente enxerga o ser humano e como a gente age em sociedade. Completamente. E assim, eu não dou nem muito tempo para que essas coisas aconteçam. Acho que daqui 15 anos, a gente já vai ter diversos tipos de tecnologia que vão mudar completamente a forma como a gente lida com o mundo hoje. Coisas relacionadas com realidade virtual, realidade aumentada, lá o metaverso do Facebook, lá do Zuckerberg. Uhum. Ele mesmo tem um monte de pesquisa neurocientífica ali para dar suporte para a criação desse tipo de coisa. E eu acho que vem aí nos próximos 10, 15 anos tratamentos para diversas condições, doenças como Alzheimer, como Parkinson, e coisas que vão precisar vir, inclusive, que vão ser inevitáveis, no sentido, por exemplo, a gente tem falado muito sobre as mudanças climáticas, né? Isso tudo tem impacto na nossa saúde. A gente tem estudos que mostram, por exemplo, que poluição parece estar relacionada com algumas doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Então, vão ter tecnologias capazes de lidar com essa interação da gente com um meio mais poluído, com um ambiente que está em mudança. A forma como a gente se relaciona, então, com o ambiente vai mudar. Isso muda nosso comportamento, muda nossa estrutura, muda até nossa biologia, em última instância. Então, é muita coisa, assim. É muita coisa. Meu conselho para o pessoal aí que é jovem, façam neurociência, vão estudar, porque, tem um futuro